Alô! Bom, hoje eu tô aqui com uma das pessoas mais importantes da minha vida, Felipe Abreu, meu querido amigo, professor, mentor. Você foi muito importante pra mim, você sabe disso, né? Imagino, imagino. Bom, Querido amigo. vou rodar a ampulheta aqui pra gente começar a nossa conversa. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu faço pra todo mundo que vem aqui, como que a música chegou até você? É engraçado porque na minha família não tem nenhum músico e eu e minha irmã trabalhamos com música, né? Eu sou irmão da Fernanda Abreu. E eu gosto muito dessa história porque eu acho que fala de uma possibilidade de Brasil, assim. Nós sempre estudamos em escola pública. Meus pais faziam questão que a gente estudasse em escola pública para ter convivência com pessoas de todos os níveis sociais. E, e na escola pública a gente tinha aula de música, especialmente no ginásio, né, que eu não sei como é que chama hoje em dia. E eu tive uma professora que faleceu ano passado, Dona Raquel Lissovski, que não era uma aula de música no sentido só de aprender a nota e naquela época, né, cantar hino. Era de uma aula de criativa, tipo, era uma época em que estava muito em voga também música concreta, né, Clemente? Todas as experimentações de música. Então tinha que se criar sons urbanos. E aí eu comecei a querer tocar violão, comecei a ter aula, tive vários professores, eu estudei com o Almir Shediac anos. Olha só. E teve 2 festivais na escola que eu ganhei os 2, tocando minha composição, eu chamava umas meninas para cantar. E acho que ali começou, eu entrei logo para coral, muito cedo, com 13 anos. Fui fazer aula de canto logo, assim, com, sei lá, 16, 17. E aí me encaminhei, mas mesmo assim, como nunca tinha gente de música profissional na minha família, eu fui trabalhar com 16 anos, fui trabalhar numa editora de revisor, depois fiz concurso público, trabalhei 10 anos no Tribunal de Justiça como funcionário público. Eu nunca soube disso. Tudo isso de terno e gravata. Tudo isso, de noite ia fazer show, ia gravar, não sei o quê, ia cantar, e de dia trabalhava. Então era uma coisa tipo, eu não imaginava que um dia eu pudesse viver de música, né? E no momento que estoura a Blitz ali? Pois é, aquilo também foi, porque a Fernanda estudava sociologia, fazia faculdade de sociologia, e eu era namorado da Márcia, um pouco Olha antes, né? só. A Márcia tinha sido minha namorada, aí terminamos, era namoro de adolescência. Aí ela começou a namorar o Barreto, mas era amiga, né? Tinha ficado amiga, aí chamou a Fernanda, e eles começaram ali, e ali foi uma coisa grande, né, que aconteceu. Assim, Eu lembro mudou da a minha vida da adolescência, Fernanda. Blitz era um negócio muito onipresente, né? É uma coisa gigantesca. 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 Eu acho que tudo que aconteceu no B-Rock foi a partir da Blitz, né? Sim. Assim, até em termos assim, de qualidade de equipamento de áudio que não tinha antes, para estádios e, né, essa coisa toda que não tinha muito, né, Clemente? E empresário, a Fernanda foi fazer show na União Soviética. Que legal. Né? Tipo, uma coisa muito grande. O Poladian falou, como eu não tive a Blitz, eu peguei o RPM, né? E foram 2 fenômenos absurdos, né? E ele fala que a Blitz também inaugurou essa coisa do show, né? Grandioso, com som bom, espetáculo Coreografia, mesmo, né? figurino, direção, iluminação, telão, né? Essas coisas todas que... Eu sou apaixonado pela Blitz, porque é muito, muito autoral, né? Não é cópia de absolutamente nada que tinha antes. Ao meu ver, pelo menos, eu não consigo enxergar a Blitz copiando absolutamente nada, né? Obviamente tem ali, né, toda uma influência importantíssima do Asdrubal, trouxe o trombone, né, aquele grupo de teatro do qual o Evandro fazia parte, mas aí sim, já era, digamos, a música entrando junto com uma concepção mais de teatro mesmo, né, de teatro, de show, grande show, né? E trouxe Luiz Stein nessa leva, Gringo Cardia, uma turma que ficou por anos aí, né? Até hoje, trabalhando pra caramba na música, né? Sim. E aí nesse momento, você começou já a dar aula de canto? Porque pra quem não sabe, gente, o Felipe é um grande professor de canto. Eu sei porque eu fiz aula de canto com um monte de gente, quando eu cheguei no Felipe, assim, eu percebi que eu não sabia absolutamente nada, e eu acho até que esse é um problema hoje em dia, né? Muito professor que não tem certificado, que não tem a bagagem necessária.
E eu me lembro que você me transformou, assim. E foi um pouco um mentor também, né? Cheguei lá muito pipa voada e você era o cara que botava o pé da gente no chão. Acho que você fez isso com vários alunos, né? Quando foi que você realmente virou preparador vocal, assim? Demorou um tempo, assim, né? Eu comecei, porque eu cantava, eu sempre gostei de fazer muitas coisas diferentes em música, no sentido de canto. Então eu fiz show de música do Manuel de Falla e Garcia Lorca, cantei na Rio Jazz Orquestra, cantava jazz, cantava música brasileira, cantava, enfim. Nada muito, né? Nunca tive sucesso de nada, mas eu sempre estava circulando. Gravei muito jingle, gravei Muito? muito vocal, assim, muito mesmo. Assim, era uma fonte de grana bem legal naquela época, assim. E aí fui começando a fazer show e as pessoas, eu fiz aula com duas grandes professoras. A Maria Lúcia Valadão, que até hoje é minha querida amiga, que tinha estudado em Londres e em Paris, nas melhores escolas. Então eu tive essa fonte, né, dessas duas escolas, inglesa e francesa. E depois estudei anos com a Carol McDavid, americana, né, que também trouxe um pouco desse estudo. E eu sempre me interessei muito pela anatomofisiologia, pela literatura de canto. Eu já, desde muito cedo, assim, com 20 anos, eu já ia gastar o dinheiro que eu ganhava, meu salário, ia lá da 20 na livraria, importar livros para ler sobre isso e tal. E aí as pessoas foram dizendo, nossa, você canta bem, por que você não dá aula de canto? Não, começou essa história. E eu estava naquele ponto que eu não aguentava mais o meu trabalho de funcionário público. Eu estava com 28 anos, já trabalhava há 12 anos, e eu não, eu quero tentar. E eu percebi que eu só conseguiria viver de música se eu tivesse uma coisa fixa né, porque às vezes tem show, às vezes não tem gravação, não tem. E dar aula era uma possibilidade. E eu comecei a dar aula, vi que eu gostava de dar aula e vi que eu não falava bobagem, que eu acho que eu entendia, já entendi um pouco do que estava acontecendo, sabe? Era uma época muito diferente de hoje em dia, né, Clemente? Hoje em dia, Sim. você tem possibilidade. Ainda não existe curso de pedagogia vocal no Brasil. Só existe uma pós de pedagogia vocal. Naquela época não tinha nada, né? Não tinha nada. Então era um trabalho empírico que eu fui fazendo, fiz cursos com grandes professores internacionais, em congressos de canto, enfim, eu investi muito nisso tudo. E aí fui começando a ver que aquilo tinha, né? As pessoas me procuravam, gostavam, e logo, isso foi em 88. Em 90, a minha irmã me chamou para fazer a direção vocal do primeiro disco dela, solo, né? Que é o SLA-1, Radical Dance Disco Club. E aí eu comecei a ter a um pouco inventar para mim, né? Porque é uma coisa que também não tinha muito no Brasil. Esse coach vocal no estúdio, né? Não tinha muito isso, né? Era o produtor que chegava lá com o cantor e fazia. E esse trabalho com a minha irmã, quer dizer, já foi muito legal, porque os produtores desse primeiro disco eram o Herbert e o Fábio Fonseca. Então e logo depois trabalhei com Liminha. Enfim, foi uma coisa que foi foi uma bola de neve, né, que foram me chamando para fazer outros trabalhos. E quando eu vi, eu estava fazendo isso, né? E venho fazendo isso desde então, já são 33 anos. Nossa, é muito tempo antes de Melodyne, né? Nossa, muito, muito antes. Era fita, né? Fita, Gillette, aquela coisa. Não, e eu, assim, já fiz isso com você, já vi você fazendo para outras pessoas. Pro cantor é muito confortável, né? Ter essa pessoa do outro lado do vidro, que não só diz faz mais uma vez, mas te fala, olha, faz assim, faz assado, peraí, olha o corpo, olha o pescoço, olha a postura, olha a distância do microfone, dá as ferramentas, porque até então, às vezes os profissionais que estavam ali dizia tá bom, tá ruim, mas não sabia como melhorar aquilo, né? E quanto mais você fica tenso cantando, menos você canta, né? Eu, principalmente quando eu cheguei no Felipe, eu era, tipo, até hoje, pra mim é muito difícil tirar essa tensão do pescoço, né? Uhum. Eu acho que tem cantores que funcionam perfeitamente bem com
com produtores que não entendem de voz, que não, né, que tem só uma sensibilidade, assim, mas que não tem um conhecimento técnico. Existem cantores que funcionam muito bem, assim. Eu acho que a dificuldade, às vezes, quer dizer, eu acho que o meu trabalho, que é um trabalho um pouco de intermediário, né, porque eu tenho que entender o que o produtor quer, eu tenho que entender o que o artista está pedindo também, né, eu estou ali de intermediário. A diferença é que eu acho que tem alguns cantores que não compreendem essa linguagem um pouco abstrata que muitos produtores têm, que eu preciso de mais energia, pô, tá meio esse canto aí não tá muito legal, não sabe o que é, não sabe definir qual é o que está acontecendo, o que está acontecendo, entendeu? Por que não está funcionando? O meu trabalho é um pouco de tentar traduzir aquilo que o produtor diz que não está funcionando, que ele não sabe dizer exatamente o que é, para uma linguagem, digamos, mais técnica. Olha, você está sem apoio, sua respiração não está legal, você está respirando num lugar que a sua voz está caída aqui, você não vai conseguir afinar se você não respirar desse jeito aqui, essa nota não está chegando, aqui acho melhor você mudar para voz de cabeça. As coisas que vão tentar resolver a falta de os energia, problemas, né? Ou que seja, não tá afinando. Falta emoção. Falta emoção, sabe? Falta emoção, assim, tipo, bom, o que ele tá querendo, o que é exatamente isso? Será que ele tá falando de intensidade? Será que ele tá falando ao contrário, né, de baixar a intensidade? Tentar entender o que o produtor tá pedindo, o que o artista tá querendo e tentar fazer esse meio de campo. Você sabe que eu tava assistindo o show do Bon Jovi no último Rock in Rio, e eu me lembro que você falava isso. Eu falei, Clemente, se você ficar cantando, uma hora você não vai ter voz. E eu fui fã do Bon Jovi quando eu era muito novo, e foi a primeira vez que eu vi um cantor assim, porque tem uns que não tem voz, mas ele cantava com muita pressão, ele não consegue cantar nenhum refrão. E aquilo me deu na verdade uma agonia, porque você fica meio desesperado vendo aquele cara que foi aquele cantor que ia com pá! E aí você falava muito da tonalidade, ser a tonalidade certa, de falar, cara, você não precisa de esforço, né? Aí você mandou ver um documentário do Metallica, e o cara gravando aquele negócio que você jura que ele tá assim, ele com chá, né? Aí você fala, caramba, olha só, não precisa sangrar pro som sair com aquele som, né? Exatamente. E eu me lembro que tem uma resistência também da galera da música, de produção, de tipo, não, mas você vai chamar um preparador, vai perder o feeling, vai perder o tesão, vai perder o sentimento. Isso é importante falar, porque eu acho que não perde. Você me mostrou por A mais B que é possível você... falta lágrimas, porque as pessoas usam esses termos, né? Sim. Mas, pô, botou o professor, ficou sem... E você me provou mesmo por A mais B, você falou, tá vendo isso aqui? Dá pra fazer sem esforço, e quem tá do outro lado tá ouvindo a energia, o feeling, a emoção. Fala um pouco sobre isso que eu achei importante, sabe? Eu acho que tem um certo... Isso é minha opinião apenas. Desses anos todos aí, de mais ou menos uns 100 discos que eu fiz de direção vocal, né, Clemente? Eu acho que tem um certo mito, que é o mito de o feeling que o produtor tem num certo take. Deixa eu ver se eu me explico. Eu já vi muitas vezes produtores acharem que um take ficou bom porque ele teve um feeling naquele momento. Quer dizer, é como se fosse assim, se me arrepiou, tá bom. Na verdade, quando você vai ouvir depois, você percebe que tem algumas coisas que podem ficar melhor, sabe? E que aquilo pode, na verdade, ficar melhor. Pode ser que aquele realmente seja o grande take, né? Mas eu acho que muitas vezes o artista não sente que aquele mesmo take é o take bom, porque esse feeling não foi do artista, foi do produtor. Mas o produtor fica ali, né? Então eu acho que tem essa conta de chegada. E eu também muitas vezes eu fui trabalhar em projetos em que o produtor me dizia, o que eu quero de resultado é igual a voz guia. Peraí, só um pouquinho.
Aqui na descrição do vídeo tem e-books para você baixar de graça. Tem o meu curso Transforme Estranhos em Fãs, também o link caso você queira contratar o Cleclito para uma experiência online. Na experiência online, a consultoria do Cleclito, você pode escolher qualquer coisa. Posso te ajudar na construção do seu plano de marketing, a gente pode falar sobre brand book, a gente pode falar sobre as mixagens do teu trabalho, a gente pode escutar seu repertório. É só chegar aqui na descrição do vídeo, clicar no link da Hotmart e marcar a sua consultoria online. Segue o trem! Vai! Sabe aquela coisa de que, na verdade, o produtor ficou tão já familiarizado com o que aconteceu na voz guia que ele não consegue muito abrir a cabeça para, tipo, peraí, vamos experimentar outras coisas, né? Ficou aquilo, não, a voz guia. Então eu acho que eu acho que eu consegui ir desenvolvendo um pouco uma sensibilidade de tentar entender o que o produtor está querendo e, ao mesmo tempo, o disco é do artista, né, Clemente? Sim. O artista é que tem que ficar satisfeito. Não, e tem projetos que ainda tem o AIR, né? É. Você tem o AIR que está pensando uma determinada coisa para aquele artista, o artista quer fazer uma outra coisa, o produtor entra no meio desse caminho e às vezes você entra no meio ali. Você deve ter passado muito por isso, né? Mas eu vou te falar, quando eu entro no projeto, em geral, essa questão do AIR com o produtor já foi meio resolvida, tipo, olha, o projeto é esse, né? Os arranjos estão prontos, já está tudo meio... O conceito está fechado. O conceito está fechado ou está se fechando, né? Porque qual é a minha maneira ideal de trabalhar, né? A gravadora, ou sei lá quem, o artista, tipo, olha, eu vou gravar um disco daqui a 6 meses. Então eu estou começando agora a fazer um trabalho com você, primeiro, para escolher as tonalidades certas para cada música. Segundo, para ir trabalhando. Então, a gente começa trabalhando a música ali, cruazinha, escolhe as tonalidades, manda tudo para o produtor, ele já começa a conceber, né, a pré-demo, digamos assim, né, o pré-arranjo, né? Dentro da tonalidade certa. Dentro da tonalidade certa, já para a gente ir trabalhando. Prepara, né, o arranjo MIDI, ou que seja, né, ou então pelo menos a base já está valendo. Me manda essa base, já com a harmonia. A gente vai trabalhando já com a base para assim, tipo, olha, é mais ou menos isso que você vai ouvir no estúdio. Então vamos começar a pensar o que a gente pode fazer com essa canção, né? Para quê? Para quando chegar no estúdio, o cantor tá com todos os problemas técnicos resolvidos. E várias escolhas já decididas, né? Ele não precisa decidir tudo, mas assim, como é que ele vai fazer o agudo e o grave e aquela frase difícil e a afinação? Já resolveu. Você ficar gastando tempo e neurônio no estúdio porque você não conseguiu resolver um problema técnico que você podia ter resolvido muito antes, não tem sentido. O estúdio taxímetro ali rolando e você assim, não sei como é que eu vou fazer esse agudo aqui porque eu não treinei. Pô, é meio chato, né? Sim. Então, eu acho que a hora da verdade do cantor no estúdio é a interpretação. Isso é que tem que ser, sabe? Agora, também tem isso, né? Tem cantores, até escrevi uma vez um artigo sobre isso, tem os cantores que vão piorando a cada take, que o negócio realmente são os primeiros takes, e tem cantor que começa ruim e vai melhorando a cada take. Você já viu as duas coisas acontecerem na tua frente, né? Eu acho que são os dois tipos de cantores que existem. São os cantores que realmente custam a pegar, digamos assim, né? Eles precisam de passar e gravar até sentir que estão realmente fazendo aquilo que eles desejam, que eles pensaram. E tem aqueles que têm uma energia mais espontânea que, se você repetir muito, vai caindo. Tudo. Tecnicamente, 1000 vezes. Assim, E aí você como preparador vocal, diretor vocal ali, você tem que sentir como é que o cara funciona. Então, você não pode botar ele para entrar e gravar uma voz... Sem ter aquecido antes. Sem ter aquecido isso, né? E sem os problemas técnicos estarem resolvidos. O fone tem que estar perfeito. Não dá para ele ficar passando e aí, a guitarra tá baixa, a guitarra tá alta, não sei o quê. Não, pera aí que deu um problema aqui que eu vou consertar. Não, tem que estar tudo rolando. Ele vai entrar lá para fazer 3 takes e acabou. Né? Então é um trabalho que envolve muito a atenção e a coordenação de todo mundo, né? O engenheiro de som ali, sabe, o produtor, tá todo mundo ali ligado para pegar
aquele take bom logo já de cara, né? Isso é... Em Você acha geral... que eu li isso, Felipe, no livro do Phil Ramone, aquele livro Gravando, que ele fala de uma outra época, né? De Frank Sinatra, etc. Ele falou, cara, quando esse artista chega no estúdio, tem que estar tudo passado. Testa mais de uma vez, bota o fone, tá bom pra ele, testa de novo, todos os efeitos, reverb, pra ele chegar ali, porque ele não vai repetir aquele take. A Zélia Duncan gravou aqui comigo um projeto do Marcelo Frois, eu fiquei muito impressionado. Ela fez três takes, inacreditável, difícil escolher qual era melhor. Ela falou, você edita os 3, não quero que afine nada. Eu fiquei muito chocado, porque não é todo mundo que tem, depois do Pro Tools, né, se criou um hábito, que às vezes eu acho que é ruim também, de fazer 30 takes para montar um. Não, é um trabalho e virou insano, né? Exatamente. E aí você faz um comp, né? O comp é quando você edita aqueles takes, faz um comp, e a pessoa fala, não, então agora eu vou fazer mais 10. E aí tem uma hora que você eu perco a referência, se tá bom ou se não tá bom. Porque quando você faz 20 takes, você não... Tem uma hora que você já não sabe. Eu tenho uma técnica minha que eu desenvolvi. Que você faz? Pois eu sou virginiano, né? Então eu levo pro estúdio, né? Aquele dia são essas 2 canções. Eu faço uma tabela no Excel, né? Uma tabela com a letra, com todas as repetições. Eu vou anotando o número dos takes e eu vou anotando cada frase, se por acaso alguma coisa não tá boa. Isso é, depois de 10 takes, eu sei aonde tem coisa boa, aonde tem coisa ruim e aonde nenhum take tem uma coisa boa. Assim, tipo, essa frase não tem boa em nenhum. Então, tipo, essa parte já vamos fazer agora aqui, porque já sei que não tem nenhum aqui. Então, na hora de fazer o comp, pô, facilita muito mais fácil, né? Cara. Muito mais fácil. Não tem essa de ficar ouvindo 10 takes, né? Tipo, vamos lá. Pá, take tal, take tal, take tal. Agora eu lembrei do papelzinho. Normalmente você bota 3 ou 4, você não bota 15, né? Boto no mínimo 10. No mínimo 10? Não é que eu vou gravar o 10. Mas você bota ali os 10. Mas eu boto 10. Imagina, eu fiz muito trabalho com muita gente. Eu falo isso assim porque eu acho que é uma coisa que não tem nenhum problema. Né, eu trabalhei com o Sandy Júnior, fiz disco com eles e tal, e tinha coisa de ficar gravando vocal, né? E a Sandy é muito exigente com ela mesma, assim, obviamente por isso que ela canta bem. Mas tinha lá 15 takes, 18 takes, e vamos lá. Não, e cada artista trabalha de uma forma, né? Exatamente. Uma coisa que é bom deixar claro, às vezes você grava 15 takes e aí depois você vai editar e a tal palavra que não tá boa em nenhum dos 15. É isso que eu tô falando. E aí você fica, o que eu faço agora? Você vai ter que dar um jeito, e o jeito nunca fica incrível, né? Então por isso é que você tem que anotar ali na hora, porque você já sabe que ali não tem. Então, cantou a música inteira, tô anotando as minhas coisas lá. Tô anotando, tô vendo aqui, essa frase não tem nenhum take que tá boa. Terminou? Beleza? Vamos fazer agora isso aqui. Vamos fazer essa parte. Eu sempre gosto de trabalhar assim, não gosto em blocos. Não gosto de editar frase, né? Acho que né, as estrofes têm uma coisa que é importante manter, né? E a outra coisa, né, Clemente, assim, você tem que saber também que a voz é uma coisa muito... É um instrumento muito delicado e muito sensível e nem sempre o cantor está na sua melhor forma. Se você conhece o cantor, se ele fez um trabalho com você prévio, você sabe que aquele dia não é um bom dia. Você percebe... aí você chega pro produtor e fala, olha, hoje eu acho que vale a pena cancelar e fazer... Ou tipo, olha, tá todo mundo aqui, vamos fazer, mas vamos tentar de novo outro dia. Porque eu tenho certeza que pode ser melhor do que isso, né? Porque tem questão de alergia, de dormir bem, de não dormir bem, né? Do que come, do refluxo. Também tem até alguns tipos de música que também você tem que estar naquela vibe daquele... Sabe, você vai cantar, né? Gravei Zeca Pagodinho, Cláudia Leite, né? Essas coisas. Cláudia Leite, né? Você vai cantar um axé. Se você tiver de baixo astral naquele dia, como é que você vai fazer aquilo? Complicado, né? Você tem que estar numa vibe. Tem que entender, assim, né? Porque tem a parte do que é subjetivo mesmo, é arte, né? É bem complicado. O meu jeito que eu fiz de gravar voz não é igual ao teu, mas ele segue a premissa de que pode alguma coisa não estar bom em todos. Aí eu gravo 3, 4 takes, eu falo, deixa eu fazer um comp. Aí no comp eu já vejo, eu deixo
mutado as palavras que eu não tenho. Aham. Aí eu vou e faço aquela palavra nos 4 takes, aí monto um próximo e falo, bom, agora tá bom. Deus, agora é só afinar. E que bom que a gente tem Melodyne, que bom que a gente... Né, e você arrumou uma forma de fazer na época com o Fabiano, né? Foi. Que, nossa, não parecia mesmo que estava afinado. Eu vou te falar, eu às vezes eu ouço rádio, né? Eu ouço rádio. Eu às vezes ouço no rádio discos dos anos 90, dos anos 2000, que eu fiz direção vocal. E, né, a gente começou a usar autotune mais ou menos em 95, se não me engano, 95, 96, por aí, aqui no Brasil, né? E eu ouço e eu, tipo, cara, tá bom. Tipo, eu fico assim, eu fico ali tentando ouvir, né? Peraí, deixa eu pegar um pato aqui, né? Deixa eu pegar o do autotune assim. E falei, não, tá legal, assim, tipo, tá bem feito, sabe? Porque além de eu ser muito exigente, de ficar ali, mas eu acho que eu sempre tive sorte de trabalhar com engenheiros de som talentosos, sabe? Talentosos, assim. Tudo bem que eu sou um pentelho, fico em cima e não deixo passar. Mas pessoas sensíveis, que sabem fazer, sabe? Que sabem usar o negócio. Isso é muito importante, né? Muito, muito importante mesmo. Uma coisa que eu queria que você falasse, que eu acho que é importante, porque, repito, gente, a internet hoje tem muita gente ensinando muita coisa, não só música, sem ter propriedade para isso, né? E eu fiz uns posts outro dia, que eu já repeti esse post várias vezes, porque você me ensinou coisas muito importantes, assim... Clemente, se a banda não quiser baixar o tom, você diz que tem que baixar o tom. Você tem que se proteger, né? Porque tem muito mito quando você vai trabalhar tanto com músicos contratados quando você está no início da carreira, que eles decidem que o tom é tal. E aí você entra naquilo, você vai se fuder. Você vai cantar mal, vai ficar rouco. E você fala, não, Clemente, vai lá e exige. O tom é esse. E banda, tanto banda quanto músico contratado, tem aquela coisa, não, mas é melhor, porque tá todo mundo sempre querendo o que é melhor pra banda. Não, Mi é melhor... Mas às vezes tá 2 tons acima do que seria o bom pra você. Queria que você falasse um pouco disso, porque isso mudou minha vida naquele instante, que é me defender, né? Eu acho que tem... Isso, né, quer dizer, isso faz parte né, desse... Eu acho que cada vez está menos, mas ainda existe, né, o canário, né, aquele que é o cantor, que não sabe nada, que não entende de instrumento, que não sabe tocar, que toca mal e tal. Então tem essa coisa, realmente tem uns tons que são melhores, especialmente quando tem guitarra, violão, né? Todo mundo quer a corda solta. Exatamente, quer corda solta, aquela coisa toda. Mas eu vou contar só uma coisa que aconteceu que eu acho que é muito representativa, assim. Eu dei aula há muitos anos para um cantor muito famoso que precisou fazer uma cirurgia de prega vocal. Teve um problema de outra ordem, não é porque ele cantava mal, não, de outra natureza. Precisou fazer uma cirurgia e depois dessa cirurgia ficou com a voz, obviamente, ali pós-operatório, né? E ele tinha marcado um show no Canecão em 2 meses. E ele cantava nos tons que eram um pouco assim um limite para ele. E tipo a banda, não vou baixar. E eu falei, gente, não vai dar. Eu tô aqui fazendo um trabalho de recuperação da voz do cara. Se ele vai pro ensaio, veio completamente, né? Tipo, não dá, né? Tem que resolver. Falei, olha, a sugestão é a seguinte: vai afinar tudo um tom abaixo. Ninguém vai ter que reaprender a tocar, né? O braço vai ser igualzinho, só vai desafinar um tom, os instrumentos. Vai ficar horrível, não sei o quê. Cara, tudo bem, vai ter que afinar várias vezes durante o show, né? Os teclados vão ter que usar a tecla transpositora, aquela coisa, né, toda. Mas assim, isso vai permitir com que ele volte a cantar. Senão ele vai fazer 2, 3 shows e vai de novo para o hospital. É um músculo, né? Igual quando um jogador de futebol tá voltando de uma lesão. Não é só músculo, né? Tem a prega, né? Tem um tecido que é um tecido muito delicado e muito vascularizado. Para ter uma hemorragia e fuder tudo, é tipo assim, quando a pessoa tá machucada, né? Então assim, não sei o que e tal. Aí, bom, finalmente consegui convencer ele, que conseguiu convencer a banda a tocar tudo um tom abaixo. E eu falei pra ele, nós vamos à estreia no Canecão e eu vou sentar na mesa com os amigos músicos e eu duvido, só sucessos, e eu duvido que tenha alguém
que diga que isso está fora do tom. Vamos ver, vamos apostar aqui. Aí eu fui, as pessoas, assim, os meus amigos músicos, assim, do lado, tem alguma coisa diferente, né? Tipo, alguma coisa tá diferente, né? Acho que eles mudaram o arranjo, não sei o quê. E era um tom abaixo. Ele ficou cantando 6 meses um tom abaixo, depois passou para meio tom abaixo, depois de um ano estava cantando no tom. Entendeu? Então, assim, escolher um tom legal, bacana, é essencial. É essencial para você ter realmente uma saúde vocal, assim, né? Muito importante. O que você considera o tom ideal? Porque você falou muito pra mim quando a gente trabalhava junto, você falou, Clemente, se for uma coisa de rock que tenha punch, né, você tem que ter uma tonalidade, você vai ter que estar um pouquinho perto do seu limite ali, né? Mas em outro tipo de música, não. O que é um conselho que você daria, assim, nessa escolha da tonalidade? É assim, o tipo de música, quer dizer, uma música ou que exija muita energia, rock, ou uma música mais dramática, né? Que exija uma interpretação muito intensa, né? Geralmente os tons precisam ser um pouquinho mais agudos para o negócio acontecer. Também, se você tem uma banda enorme, você não pode cantar num tom assim, porque não vai, né? Vai ficar meio xoxo. Então tem que ver um pouco música a música. Agora, qual é a medida? A medida é, o cara vai pro ensaio, naquela música ele começa a sentir cansaço. Sempre ali. Sempre naquela música pega, ele sente um pouco, começa a sentir... Cara, vamos trocar, vamos mudar. E o que mais cansa são músicas que têm pedaços em que fica no agudo. Porque você ter assim, uma melodia que sobe, desce, vai para agudo e volta, geralmente é tranquilo. Mas aquela tipo, o refrão é todo... Isso cansa. Então, no roteiro do show, né, você não vai começar cantando música toda lá pra cima, pra fora, se cansa, depois chega no show sem voz, né? Se tiver que ter essa primeira, você vai ter que entrar muito bem aquecido, né? Mas o ideal aquecido, é não ter essa. Mesmo aquecido se tiver que ser essa, vamos baixar um pouquinho o tom dessa aqui. Meio tom, às vezes, faz a diferença. Já que você falou sobre isso, que é só te interrompendo, mas é bom pontuar isso. Não necessariamente o tom do show tem que ser o tom do disco. Claro. Né? Porque isso é outra lenda. Não, mas o tom original, não. São coisas diferentes, né? Eu me lembro que teve uma música minha que você falou, não, a gente vai cantar nesse tom, mas olha, quando você for pro ensaio, baixa meio. Ou até 1. Porque são coisas que funcionam diferente. Fala um pouco sobre isso, que isso é muito importante. Então, isso é uma coisa que é importante no sentido assim, às vezes no show é legal subir, quando você quer uma coisa mais energética, tudo dentro de uma coisa saudável, né? Sim. Ninguém vai se esgoelar. E às vezes é legal descer para não ter muito esforço, né? Então tudo isso são coisas que tem que ser experimentadas. É no fazer. Começou a ensaiar, sentiu que aquela música não está funcionando, que está cansando, vamos tentar refazer aqui o negócio, entendeu? Baixa um pouquinho o tom aqui. Dá trabalho? Dá trabalho. Os músicos reclamam? Reclamam, entendeu? Com mulher então, né? Você é homem, né? Porque com mulher é tipo, tom de rica, não vou tocar, não sei o que. Não, tom de rica, né? A gente ouve tom de rica, não faço. Absurdos, né? Si maior, não toco si maior. Não toco. Não, mas tem isso mesmo. E eu acho que o cantor, seja o cantor que tá com uma banda contratada ou o cantor de uma banda, né, que é todo mundo mesmo artista, você tem que aprender a se defender. E eu acho que isso você faz com seus alunos, assim, né? Eu me lembro quando o Tico tava lá, a gente até conversou aqui sobre isso. Tem que se defender, porque é difícil cantar no Detonautas. As músicas são no agudo. E aí ele falou muito da questão de dormir bem. Sim. Tem a questão que você fez na época, eu tomo muito café. Então, por exemplo, eu tô rouco porque é muito café, aí chocolate. Sim. E uma coisa importante, quando eu fui trabalhar com ele, o primeiro dia ele falou, você vai ter que fazer um exame. É importante isso, né, Sim, Felipe? Super importante. Especialmente se você, como professor, se você ouve no aluno alguma coisa que você, com a sua experiência como professor, você, assim, talvez tenha uma lesão, talvez tenha uma fenda, talvez tenha alguma coisa que precise ser vista. Por quê? Se tiver uma lesão, esse trabalho tem que ser feito em conjunto com uma fonoaudióloga, com um fonoaudiólogo, né? Então, eu como professor de canto, eu não cuido de lesões vocais. Não cuido de lesões vocais. O meu trabalho é artístico.
Meu trabalho é ensinar a cantar, uma voz saudável, claro, cantar melhor. Mas meu trabalho não é recuperar lesões. Né? Tem profissionais especialistas nisso. Que são os fonoaudiólogos, por lei, eles é que cuidam, né, pelo regulamento do Conselho de Fono, eles é que cuidam dessa parte de lesões. Né? E de voz falada também. Tem um problema na voz falada, é com o fonoaudiólogo. O meu trabalho é um trabalho artístico no canto, né? Mas é claro que eu ouço se tem algum problema e eu encaminho. Eu tenho meus parceiros fonoaudiólogos com quem eu trabalho, a gente faz um trabalho coordenado no caso de cantores que têm lesão e que precisam voltar a cantar. Até porque a lesão pode piorar, né? Com certeza, se não tratar... Em relação a alimentos, cuidados específicos, assim, o que você poderia falar sobre? Olha, o que eu vou te dizer? Assim, o refluxo é uma realidade para... Acho que é uma pesquisa que eu li, tipo 70% dos cantores têm refluxo gastroesofágico, né? Cantores em geral têm uma vida desregrada, né? Comem muito mal, em geral, no sentido, né, de comer muita bobagem, porque aí tem estúdio, come pizza, come hambúrguer, aí vai comer às 2 da manhã para deita logo. Então, eu acho que ficar ligado nessa coisa da alimentação... Eu acho o seguinte... Cara, a voz, a laringe é o corpo. Você quer cantar legal? Cuida do seu corpo. Cuida do seu corpo. Sabe? Tudo bem, as pessoas até... A gente sabe, né? Gosta de fumar não sei o quê. Cara, tudo é a moderação. Com moderação tudo vai, entendeu? Não tô defendendo aqui que as pessoas tomem drogas, mas é uma coisa de beber, assim... Cara, se você moderar, se você fizer uma atividade física, se você se cuidar, cara, eu acho que não é à toa que você pega o Ney Matogrosso com 80 anos e ele tem aquele corpo, entendeu? Ele falou pra mim aqui, ele falou, todo dia eu me peso, eu cuido, né? Se eu subir de peso, eu vou comer menos no dia seguinte. E ele tá inteiraço, né? Então você ouve um cara de 80 anos com aquela voz... É porque a pessoa se cuida do seu corpo, entendeu? Você pega às vezes, né, tipo, né, uns cantores, né, que vão meio se deixando aquela coisa, vão ficando obesos, e aí a voz vai ficando meio ruim também. Você vai vendo, né, um cantor que chega bem numa certa idade, provavelmente a voz dele vai estar mais legal, entendeu? Então, cuide do seu corpo. Sim, é porque tem gente que tem uma resistência maior e você tem que entender também a sua resistência, né? Eu me lembro quando eu cantava, qualquer coisa fora eu já ficava rouco, eu sou alérgico, então não dá pra ficar na paranoia, mas você falou chocolate, pra mim chocolate não era bom, cebola não era bom, coisas que davam refluxo mesmo e eu ficava, hoje eu tomei muito café, tudo reage, né? Sim, sim. Isso realmente é de pessoa para pessoa, né? Tem gente que é resistente. Tem, né? Gente que a gente no meio, a gente fala assim, esse tem cordas de titânio, assim, tipo... E tem mesmo, né? Tem, é raro, né? É bem raro, mas tem. Você pega, eu acho assim, um exemplo que eu acho inacreditável sempre, né? Que é o Calbi Peixoto, sabe? Um cara que, aquela voz, fumou a vida inteira, tinha 5 pontos de desafena, já estava com 80 não sei quantos anos, na cadeira de roda, e estava com aquela voz. Aquilo não tinha explicação. Não tinha explicação aquilo, entendeu? Era uma coisa tipo, nascida, né? Alguém lá de cima fez pim e escolheu, né? É igual atleta que não treina e vai e joga bem, né? Isso aí não se explica. Eu sou todo... Qualquer coisa me altera. Se e tem isso. Bem, me altera. Então, por exemplo, mulheres, né, cantoras, assim, isso é uma coisa que eu sempre peço para que elas observem. Ciclo menstrual. Tem cantoras que a voz realmente fica alterada ali, né? Ou na pré-menstruação ou na menstruação. A voz fica mais grave, mais espessa, dificulta a afinação. E cada uma é uma. E eu presta atenção, fica ligada. Não vai marcar sua gravação se sua voz ficar ruim menstruada. Não vai marcar a gravação se você menstruada. Entendeu? Dá uma sacada aí. Uma vez eu te liguei desesperado. Falei, cara, fui gravar uma pessoa e tô desesperado. Ele falou assim, de primeira, ela tá menstruada? Pergunta pra ela com delicadeza. Aí era isso. E a voz ficou rouca e não conseguia cantar. Era um negócio, parecia... É hormônio, né? Então... A laringe toda funciona à base de hormônios, né? Quer dizer, no sentido, né, figurado, digamos assim.
Mas os hormônios são fundamentais para a voz, né? Para a voz estar bem. E inclusive a altura, né? Então se eu tô com mais hormônios X ou menos hormônios Y, a minha voz se altera, né? Então é importante você conhecer seu corpo, cuidar do seu corpo, né? É o seu instrumento, né? Você tem que ir conhecendo, né? E isso acho que é uma coisa que leva um tempo, né? Acho que no começo, assim, na juventude, assim, vamos lá, não sei o que. Mas se você quer uma carreira Exatamente. a médio e longo prazo, Se né? você quer uma carreira longa, eu acho que vale a pena. E acho que a moderação é o segredo, porque também, assim, por exemplo, né? A Adriana Calcanhoto, eu trabalhei muito com ela, né? E ela me chama de professor insaciável, né? Tipo, que fica... Né? Acho que na época dela eu era mais assim, hoje em dia eu tô mais tranquilo. Gente, pro Felipe Abreu me elogiar, levou 1 ano, Felipe. Primeiro elogio. Depois mais 1 ano, 2, você me elogiou de novo. Eu mudei, Clemente, eu mudei. Hoje em dia eu elogio mais, eu sou... mudei. Mas naquela época eu era um pouquinho mais assim, e a Adriana tinha essa coisa do café. Eu falo isso porque ela fala isso também, então não tem problema. Do café, que ela gostava de tomar café, muito café, e ficava um pouco rouca, e a gente gravando ali, entendeu? Aquela coisa toda. E eu, tipo, Adriana, sinto muito, não vai dar. Vamos, você vai fazer um sacrifício aí, vamos fazer sem tomar café. Você toma café depois, quer acabar o dia de gravação, não sei o quê. Aí depois que o disco ficou pronto, ela me contou. Eu ia pro banheiro escondida tomar café frio, porque eu não conseguia ficar para não tomar café na sua frente. Assim, eu não faria mais isso hoje em dia, entendeu? Mas eu acho que tem isso, sabe? Assim, e o resultado muda. Eu acho que sim. Eu fiz alguns discos com a Adriana, fiz o Parte em Pim 1, o Parte em Pim 2 uma parte, e fiz o Maré. Eu adoro os 3. Eu acho Maré, assim, eu acho que a voz da Adriana ali está maravilhosa. Eu adoro o resultado daquele disco. A gente teve muito tempo, foram 2 meses de lockout no AR para gravar aquelas vozes. Mas eu acho que ela está cantando maravilhosamente bem ali. Muito bem, muito bem. Ela é uma artista que sabe exatamente como colocar a voz no arranjo. Você vê que tudo é proporcional ao tamanho da voz dela, né? A Adriana pensa em tudo. Ela pensa em tudo que está em torno da canção, né? É uma inteligência rara, né? Ela tem uma coisa incrível, incrível. Realmente maravilhosa. As pessoas às vezes falam, não, porque tem que isso, tem que aquilo. Cara, você tem que ter o arranjo pra tua voz, né? Tem, e também, enfim, eu queria comentar, Clemente, uma coisa que eu acho que você puxou um pouquinho o assunto, sobre essa coisa, né, de hoje em dia, de pessoas que dão aula na internet, tipo, não é dão aula na internet, elas postam umas aulas para Deus e o mundo, né, tipo, eu dou aula, dou aqui, faço os vocalizes, e as pessoas que eu nunca vi estão fazendo em casa aquilo, né. Eu acho aquilo complicado porque eu particularmente, eu sou da opinião que o trabalho de canto é um trabalho individual, sabe assim. Se a pessoa, tô falando uma coisa séria, né? Sim. É o professor com o aluno, com o cantor, preparador vocal com o cantor, e que hoje em dia, né, já de algum tempo, o fato de poder ser online é uma coisa que resolveu aqueles problemas, né? Tipo, eu dou aula para uma cantora do Catar. Olha que legal. Por exemplo, entendeu? Resolveu o problema, né? Tipo, ok, fuso horário, mas a gente resolve, tá? O áudio é ruim, mas eu já aprendi a filtrar aqui, né? No meu ouvido eu já aprendi a filtrar um pouquinho o que está acontecendo, né? Mas o que eu quero dizer é que eu fui professor do Fama, né? Que era um programa, o primeiro reality show de cantores do Brasil foi o Fama, isso foi em 2002. E eu era o professor de canto do programa, era um programa diário, né, de aulas diárias com os cantores, que ficavam trancados na casa, aquela coisa toda. Quando eu saí, né, era uma audiência fabulosa, uma coisa, a minha vida mudou completamente, eu sou todo na minha, né, e tipo, né, saía na rua, e, cara, eu me lembro assim, cara, eu me lembro de abúzios, andando na praia, as pessoas, você é do... Eu, caralho, nem aqui, sabe, tipo, porra,
E você todo na eu sua, na minha, né? entendeu? Assim, pô, aí, enfim. Quando terminou o programa, foram 2 temporadas, né? Foram, sei lá, 5 meses. Oferta de eu escrever livros, de eu fazer DVDs de aulas, sabe? Tipo, Método Felipe Abreu, ofertas, assim, com grana boa, né? Eu nunca aceitei. Nunca. Porque eu não acredito nisso. Eu não acredito que exista um método que sirva para todas as vozes. Para mim isso é uma loucura. Eu acho que você pode até fazer uma coisa teórica, explicar teoricamente o que é a voz de cabeça, o que é a voz de peito, o que é a passagem, o que é o apoio, como é a respiração, ok. Mas você tipo fazer vocalize no tom, qualquer tom, e qualquer pessoa vai fazer aquilo, a possibilidade de você danificar uma voz é enorme. Você não está ouvindo o que a pessoa está fazendo, ela pode estar fazendo tudo errado, né? Então eu tenho minhas reservas, eu entendo o apelo que isso tem. Uma coisa gratuita, que a pessoa vai ali no YouTube ver uma aula, entendeu? Eu acho que tem algumas pessoas que podem aproveitar sim, mas eu acho que a maioria vai provavelmente fazer errado, né? E pode se prejudicar. Então eu queria falar isso aqui, Mas né? é importante. Porque eu acho que é uma questão assim de bom senso, Bom senso, tipo, você vai aprender a dirigir por correspondência, sabe? Tipo, Que é a mesma coisa de como emagrecer, como ficar forte, tudo que mexe com o corpo tem que ser, você tem que ir num médico, né? Não é só isso, é questão da individualidade, entendeu? A sua voz é só sua. E tem uma coisa, Felipe, que eu passei com você, assim, a minha questão com você era sempre mais ou menos a mesma questão, Clemente. Tudo que dá errado é por conta de meia dúzia de coisas, né? A cabeça que faz assim, o corpo que endurece. Então, fala alto pra caramba. Fala alto, não cuida da voz falada no dia a dia. Então, a minha ida na tua aula era sempre para melhorar um ponto, que não é o mesmo de um outro cantor, que não é o mesmo do outro. Então, assim, aí você me botou para fazer Tecno Alexander, e tudo foi, só de você perceber que você fez, já muda. Não que tivesse resolvido, mas eu tava cantando e falei, peraí. Exatamente, né? Relaxa, volta. Aí você fala assim, volta, porque a gente vai ficando assim. Eu acho que tem essa coisa que eu entendo, é claro, né? Todo mundo compreende que você não pode cantar livremente se você está pensando, pô, meu corpo está assim, minha cabeça está assada. Como é que você vai se concentrar na canção? Por isso é que tem, eu acho, tem o planejamento do estudo do canto. Você vai primeiro tentar resolver um pouquinho, né, as questões do corpo que estão pegando, né, a postura, a cervical, respiração. O apoio, a respiração, a costela que não está abrindo, o apoio do chão, as pernas, enfim. Está resolvido? Está percebendo como é que é? Tentar começar a sentir a vontade dentro daquela postura que vai só ajudar, em vez de atrapalhar. Ok, tá. Passa ali para a parte musical agora. Quais são os problemas? Ritmo, afinação, agudo, grave, passagem, falsete. O que está acontecendo? Qual é o problema ali? Vai tentando resolver. E aí, finalmente, você vai poder estar livre para você interpretar aquela canção, né? Então é um pouco, é isso. É um pouco você vai ter você não vai poder fazer tudo bem de hoje para amanhã, né? Você tem que... O trabalho do canto leva um tempo. Isso é uma coisa que é importante falar, porque eu já passei por isso com você. Eu vinha de uma professora que era uma querida, uma senhora, e quando eu entrei no teu processo, é uma desconstrução, até mecânica mesmo, né? Tipo, olha, o que você está fazendo não está certo, a gente vai ter que voltar ao ponto zero. No seu caso. No meu caso. E aí, eu estava gravando uma coisa. E aí, uma coisa que eu falo para todo mundo, olha, às vezes, se você vai gravar semana que vem, é melhor não entrar nessa desconstrução. Sim. É melhor resolver do jeito que você sabe, chama alguém para ir ali e resolver aquele problema. Aí sim, você volta e fala, agora eu
vou começar do zero, porque muda toda a parte conceitual do meu... Eu me lembro que eu entrei num... Porque você percebe que o que você fazia estava errado, aí você começa a não saber mais fazer você não sabe o novo, não confia mais no que você fazia antes, então isso que você falou é perfeito. Olha, se você vai entrar num processo desse, não é para fazer 3 semanas antes de começar a gravar um disco, Exatamente. Né? Exatamente. Planeja isso com 6 meses, 1 ano, porque o resultado vem de pouquinho particularmente, a não ser que sejam cantores maravilhosos, super experientes, mas se não forem, eu não aceito um trabalho tipo, tem que gravar daqui a 3 semanas. Não aceito mesmo. Não vai rolar. Entendeu? Tem que ter um preparo. Sabe? Assim, eu acho que... E acho que é um momento importante para o cantor, sabe? Ele se sentir seguro no estúdio, né, Clemente? Pô, como é importante se sentir seguro no estúdio. Sabe, estúdio já é um lugar tão né, um lugar fechado, é um lugar sem janela, é aquela coisa tensa, pequena, apertada, aquela cobrança, aquela coisa toda. Pô, se você chega lá que você sabe o que você quer fazer, é outra coisa, né? É diferente. É muito diferente. Né? Até porque a tecnologia ajudou muito, né? Sim. Imagino que deveria ser muito mais tenso quando você começou a preparar cantores em estúdio, né? Produzir vocalmente, porque não tinha o que fazer, né? Sim. Tinha que ficar bom na hora. Sim. Eu não cantei nesse momento, então eu não passei por isso. Realmente, vou te falar, ter que ficar gravando, sabe, 10, 15 takes porque aquela frase nunca afina, é muito chato para todo mundo. E para o cantor é muito desgastante. Então, quando veio o autotune, entendeu? Que você, na verdade, estou falando, né, o uso sutil, né? Sim. Que você deixa de sacrificar a interpretação porque você tem ali um negócio para resolver, entendeu? E às vezes está perto, né? Pô, quanto tá mais perto, exato. menos vai mexer no som. Porque longe eu não deixo passar. Né? Mas de estar perto, cara, assim, gente, a interpretação tá maravilhosa. Eu não vou repetir isso aqui. Pra quê? Agora, eu tenho percebido que tem alguns cantores que eu tenho trabalhado que, tipo, Felipe, eu não quero usar. Tem esse movimento também, tem. Né? Eu quero fazer o melhor que eu puder, não quero usar, e se ficar um pouquinho desafinado, tá bom. E eu também mudei nisso, entendeu? Porque aquilo antigamente me incomodava muito, porque eu sou muito chato com a afinação. Mas hoje em dia eu já entendo que existe uma estética que é um pouco mais suja, que é um pouco menos perfeitinha, menos virginiana. Então eu consigo entender aquilo e às vezes o todo não tá tão perfeito, então a voz cai bem ali, né? E também eu tenho feito uns trabalhos indie, né? Em que, sabe, a guitarra também tá meio fora, a bateria também tá meio fora, tá tudo um pouco fora. Aí é uma estética, né? E assim, o cantor cantar tudo certinho também vai ficar esquisito, né? Então... Caramba, que legal ver você também. A gente vai aprendendo também, né, Clemente? A gente vai aprendendo, né, com a experiência. Porque quando você começou, mais ainda, existia muito um padrão, né? Era uma indústria eram poucas portas, eram os mesmos AIRs e tinha um padrão de qualidade que tinha que ser feito. Hoje, com a disrupção total e absoluta, eu viro e mexo, escuto coisas que eu falo assim, cara, eu não consigo escutar isso. Mas aí você olha e tem tipo 3 milhões de pessoas ouvindo e fala, ok, não é pra mim. Mas não vai tocar na rádio que tinha esse padrão. A gente tinha eu acho que também acho que tem uma coisa que também aí tem essa coisa que é um pouco difícil, que é o fato de que nenhum preparador vocal, por melhor que ele faça o trabalho dele, é uma pessoa neutra, que não tem gosto. Sim. Né? Então eu tento ficar neutro, mas é claro que eu tenho as minhas preferências estéticas. Eu sou uma pessoa que eu me emociono com um cantor afinado. Assim, eu vou ver um show da Mônica Salmazo, que é uma grande cantora, eu me emociono profundamente, entendeu? Aquela afinação, para mim, significa alguém que tem uma ligação direta com a deusa música. Mas eu já aprendi também. Eu aprendi também a aceitar as desafinações da vida, entendeu? Então eu acho que é isso. Eu acho que tem que combinar a estética do que está rolando no arranjo, na proposta e na voz, né? Eu acho que tem que combinar um pouquinho. Talvez tudo, né? não é
você não seja para qualquer cantor, como Exatamente. nenhum produtor serve para qualquer coisa, né? E eu indico direto, assim, eu já tenho uma antena, né? Porque são 33 anos trabalhando, né? Começo o trabalho, eu percebo que não vai dar muito certo, né? Que não tem muito, o santo não cruzou. Cara, eu tenho colegas maravilhosos que eu indico na boa, com gentileza, com diplomacia. Não me lembro de alguém ter ficado assim, chateado comigo de eu ter indicado uma outra pessoa. Mas você é muito entendeu? sincero também, né, Felipe? Eu sou. Eu cheguei lá, você falou, olha, a princípio eu não vou pegar, mas faz o seguinte. Aí eu insisti, você falou, olha, eu vou te colocar então nas brechas aqui, mas vai para Cecília Spayer, que é maravilhosa, e vai aprender a respirar. E eu me lembro que, nossa senhora, quantos meses eu deitei lá no chão, respira, sente o espaço, e muda. E hoje em dia mesmo, às vezes eu tô aqui, que eu tenho... você é uma pessoa que eu amo muito, e apesar de a gente não se ver há um tempão, mas quando eu sento pra falar com alguém que eu vi na ficha técnica a vida inteira, às vezes quando eu vejo eu tô assim. Uhum. E aí eu falo, peraí, respira, solta, porque senão não flui. Exatamente. Mas essa foi o Edmundo, porque eu não fazia a menor noção se isso estava solto ou se estava... É uma questão de não entender. Aí quando você entende, mesmo que você não resolva 100%, você, né, razoavelmente, você tem noção que você tá assim. A gente, quer dizer, tem esses 3 grandes tipos, né, que são os cantores mais visuais, né, são aqueles cantores que realmente eles se olham no espelho, eles veem imediatamente assim, o que não tá legal, o que tá... Tem aquele cantor que vai tudo pelo ouvido, né, tudo é a qualidade do som, né, é a qualidade do som. E tem os cantores da propriocepção, né, que eles sabem por sensações internas corporais o que não está funcionando. Você como preparador vocal, você tem que um pouco descobrir como é que aquele cantor funciona melhor. Se você botar ele na frente do espelho, ele vai saber se corrigir? Não, esse cara não vai. Esse cara tem que ser pelo ouvido. Não, aquele cara, pela sensação corporal, ele vai se corrigir. Então você vai, né, aprendendo a conhecer um pouco. Eu acho que o que eu fiz nesses 33 anos foi aprender a conhecer um pouco como as pessoas trabalham e funcionam e tentar um rendimento melhor a partir do respeito às características dessas pessoas, entendeu? E eu acho... O respeito, para mim, é coisa fundamental, né? É tipo... No estúdio tem que ter respeito entre os artistas, o produtor, o engenheiro, todo mundo tem que se respeitar. Para mim isso é ponto fundamental. Se você parte do respeito, né, você está respeitando a personalidade artística, as escolhas, mesmo que você não goste muito daquele som. Mas teu trabalho está ali para você fazer o que o cara está querendo dizer, né? E para você ajudar ele a chegar lá, né? Uma outra coisa, gente, que o Felipe faz, pelo menos sempre que eu vi trabalhando, que é, chega no estúdio antes, quais microfones existem à disposição, às vezes não vai ter muitas opções. Fundamental. Experimenta microfone, pré, variante, né? Testa um pré com um microfone, depois muda, depois faz um teste cego ali, a gente escuta às vezes é A, B, C, D. Exatamente. E fala, opa, esse aqui é a melhor combinação, que não necessariamente é o mais caro, né? Imagina, né? Isso eu acho fundamental. Quando tem essa oportunidade, né? Quer dizer, quando é uma produção maior e tal, nossa, isso faz toda a diferença, né? Porque aí, primeiro tem a fidelidade ao som do próprio cantor, né? A voz do próprio cantor. Mas também tem toda a facilidade que vai lá pra frente, né? Vai ser mais fácil pro engenheiro de som na equalizar, de mixar, de masterizar, tudo vai ficar mais fácil, né? E eu acho, pô, isso é muito importante. E eu vejo assim que hoje em dia, apesar das pessoas muitas vezes usarem microfones de pior qualidade, né, Clemente, porque é muito caro e hoje em dia tem estúdio caseiro, mas tem muito plugin que as pessoas usam também, entendeu? Então já tem um certo recurso. Agora, a verdade, né, Clemente, é que também a exigência auditiva do público, né, ficou muito menor, né? Porque as pessoas ouvem música mesmo no celular, né? Então, na minha infância, né? Tipo, uma família de classe média, meu pai tinha um som com caixas e amplificador, e equalizador naquela vitrolinha com
tudo. Não era vitrolinha, era tipo... E a gente parava tudo pra escutar música. Era gradiente, aí tinha amplificador, tinha equalizador, tinha não sei o que. Sabe, você ficava... Hoje em dia é celular, né? Então, assim, a exigência, né, auditiva do público, obviamente, não é a mesma, né? Mas isso não significa que você vai também fazer um trabalho de pior qualidade, né? Ao contrário, você tem que ficar tentando sempre fazer o melhor que você puder, né? Eu acho que tem uma coisa que você também me ensinou, que é o tempo que se gasta para fazer tudo e o que sobra para voz, que por muitos anos isso existiu, né? Então, agora tem 3 dias para gravar o disco inteiro. Nossa, gente. E você falou isso, que você lidou com isso por muitos anos, né? E como é importante você falar, não, olha só, a voz é às vezes até mais importante do que o todo, e como que se organiza lá o cronograma da tua gravação para sobrar dinheiro para gravar a voz, né? Porque às vezes você fecha um número X de horas, fica se perdendo, sei lá, 2 dias num som de guitarra, e aí o cara tem que gravar 12 músicas num dia só, né? É uma sacanagem, né? Porque a voz é a última coisa, você é igual obra, né? Tipo, a voz é a última coisa, você faz o planejamento todo. Então tá bem, então são 2 semanas para gravar todas as bases. Quando você vai ver, não, foram 3 semanas, aí a voz que era 1 semana virou 3 dias. Sacanagem, né? Agora mesmo eu tô com um aluno que o disco dele ganhou um edital, o disco dele é assim, eu combinei aqui com os meus músicos e o produtor, a gente vai gravar tudo em 1 semana, o disco inteiro. Eu falei, bom, não as vozes também, quando acabar tudo lá, eu de noite vou... Falei, não vai, né? Não vai rolar. Você vai falar com os caras lá, você vai fazer outra coisa. Aí depois na outra ela falou, não, eu falei com eles, não, eles vão gravar aqui 5 dias as bases todas. Pô, 5 dias tá mais que bom, né? 5 dias vai gravar todas as bases, vou pegar os bounces pra gente trabalhar e depois eu vou gravar a voz, separado, né? Claro, pô, né? Gente, é um disco de um cantor, né? Tem que dar uma prioridade ali, né? Não, e é importante que seja decidido no início do planejamento do disco. Isso é o ideal. Né? É óbvio, gente, que tem cantores e cantores. Sim. Tem cantor que gosta de gravar o disco inteiro. Sim. É o que você falou, é personalizado, né? Se você ver que o cantor é um cara que gosta de gravar tudo num take só, você vai respeitar. Mas eu acho que isso é exceção. Exceção para, em geral, cantores muito experientes e muito seguros. Muito seguros. Ou então aqueles totalmente alienados, né? Que não sabe se tá bom ou se tá ruim. Mas em geral os cantores ficam inseguros. Em estúdio não é, Clemente? Eu vi pouquíssimas pessoas que são muito seguras. A Elia Duncan eu fiquei impressionado. Ela é maravilhosa. Impressionado. Ela era minha colega da mesma professora de canto. Às vezes eu chegava, ela estava terminando a aula e eu fazia aula. Isso, 82. Não, eu falo da Zélia porque eu fiquei impressionado. Sim, impressionado. É a palavra que eu tenho para dizer, impressionado. O que não quer dizer que também tem outros que não são tão afinados, e na hora que se afina a voz dos deuses, né? É só uma questão de, às vezes, um pouquinho tudo para cima, assim, às vezes só fica uma maravilha, né? Eu tenho, ultimamente, nos discos que eu tenho feito, eu tenho tentado fazer o mínimo possível de afinação. Mínimo. Só naquelas coisas que me incomodando, assim, que eu realmente proponho isso, entendeu? Assim, porque eu acho que faz parte também, sabe? E tanto que eu tô te falando, assim, eu ouço as coisas que eu fiz lá nos anos 90, entendeu? Os primeiros com autotune Melodyne, ele nem tinha Melodyne. E eu ouço e digo, pô, tá legal. Mas você sempre fez com muita sutileza, né? Eu sempre fui muito cuidadoso, né, Clemente? Assim, eu não sou uma pessoa muito rápida no estúdio, mas porque eu acho que realmente aquilo é pra vida inteira, né? Pra vida Tem inteira. que ficar bom, né? No digital, então, que os discos não saem de catálogo, é pra vida inteira mesmo. Né? É engraçado que essa questão do cantor, a pessoa que mais me impressionou, não pela afinação, assim, porque também já tá mais velho, mas o Bituca, o Milton Nascimento, eu acho que foi o único cantor que eu vi aqui dentro que a sensação que eu tinha é que tinha uma ligação que eu não sei explicar. Não sei se você entende o que eu tô falando, mas eu falei que esse cara é outra coisa. E eu fiquei muito emocionado, porque o jeito mesmo, o próprio jeito que ele canta, me olhando assim, um negócio que fica... Ele é tipo, de uma ligação com parece que ele tá a serviço, né?
Muito incrível. Maravilhoso. Agora, né? eu tive muitos privilégios, né? Agora que eu já estou me encaminhando para minha aposentadoria, se Deus quiser. Vai parar de dar aula, Claro, Felipe? mano, assim que eu puder. Ah. Assim que eu puder, não. Eu vou fazer só alguns poucos trabalhos e tal, assim. Mas não aquela coisa, né, pô, Clemente? Né? Você trabalhou sempre muito o dia inteiro, Todo né? dia, dá aula todo dia, né? 20 aulas por semana. E dentro da sua casa, né? Dentro da minha casa, né? Aquela coisa toda. Mas muitos privilégios, né? Assim, eu acho que isso é uma coisa que, sabe... Eu dei algumas aulas para o Caetano, por exemplo. Nossa, né? que então, coisa assim, linda. Para Simone, para Joyce Moreno, né? Para pessoas que eu admiro muito, assim, né? Aí você fica pensando, aí o cara tá fazendo aula e ali ele tá cantando, sei lá, aquela música, aquele clássico para mim, e me pagando para eu ouvir, né? Tipo, e para eu dizer como é que tá assim, tá assado, né? Isso é um privilégio, né? Assim, tipo, me lembro, a Simone fez aula comigo bastante tempo, assim, para se preparar para um show, e ela cantando Medo de Amar número 2, entendeu? Tipo, é uma coisa que eu ouvia na minha adolescência, o disco dela, ela tava ali na minha casa cantando para mim. Muito privilégio isso. Como que é, tipo, dar aula pra alguém que você admirou tanto? É difícil, eu fico nervoso, né? Dá um nervoso, não dá? Dá. Quando o Caetano a primeira vez apareceu na minha casa, dá um nervoso. Dá um nervoso que é uma mistura estranha, que é uma mistura tipo assim, o que pode acontecer depois disso, né? Tipo, né? Mas eu acho que vem uma coisa de você também, tá bem, ok, ele tá com uma demanda, né? Ele tá aqui com uma demanda para eu tentar resolver. Então, vamos lá, vamos tentar. E é isso, né? Tentar. Agora, dá o nervoso. Você sabe que a história mais bizarra que eu tive, de vergonha, de tudo. Eu te liguei na época, cara, porque eu tinha lido o livro do Phil Ramone muito antes de eu ter estúdio. E ele falava duas coisas que ficaram marcadas pra mim. Um artista famoso tem muita gente bajulando. A única coisa que ele não espera de quem tá do outro lado do vidro é que você seja mais um bajulador, né? Então que você seja honesto e faça o seu trabalho. Isso ficou na minha cabeça. E ele falava muito isso. Quando você vai receber um grande artista no estúdio, faça todos os testes antes. E aí fui fazer o dueto do Renato Russo, que eu fiquei... Foi um negócio que foi um presente que eu recebi do Freud, lá do Paulo Junqueiro. E aí chamei um engenheiro de som 1h. O Renato, dei azar, meu fiel escudeiro não estava no Rio. Falei, querido, cara, Caetano vai vir aqui, eu estou nervoso. Caetano, né? Os maiores artistas do mundo. Não conheço ele, não tenho intimidade com ele, a equipe fez um monte de exigência, que você vê que não é ele que pediu, mas toda aquela coisa, Caetano vai chegar. Vim pra cá, passei, Felipe, eu cantei, eu botei, fiz, não sei o que. Falei, pô, deixa eu ver. Chamei o Dade, porque é um cara incrível. Eu falei, Dade, você vem pra cá ficar comigo? Que, aliás, eu já fiz isso várias vezes. Quando a Zélia veio aqui, eu chamei o Christian. Porque é uma forma de você ter alguém que... E deixar mais à vontade, né? E ele gravou no disco. E aí eu falei, Dade, fica comigo, porque é teu amigo, né? Passamos tudo, não sei o que. Cara, Caetano entrou, foi gravar. Pim! Ai, Clemente, que horror. Eu olhei pro técnico. Eu queria matar ele, Felipe. Nossa, gente. Aí passou 10 minutos aquele constrangimento. Aí ele foi lá, comeu castanha de caju que ele pediu, não sei o que, todo educado, assim. Vamos lá, então vamos. Pim! Caraca. Cara, tava realimentando alguma coisa que o engenheiro de som deu um mole. Eu tomei um trauma tão grande, uma pessoa incrível, legal, gente fina, querido, você conhece. Mas é assim, foi a pior sensação, porque você tá tenso. É um cara que você sabe que Não, é uma coisa perigosa perigosa, mesmo, né? E podia ainda ter afetado, Sim. porque essa realimentação no fone é muito agudo, né? E ele ficou, então, conselho final para essa conversa, assim, sempre faça tudo muito, prepare muito a sessão quando você for trabalhar com um cara famoso. E a outra coisa que eu já falei num vídeo, que eu só não me dei mal porque eu tinha lido esse livro do Phil Ramone, o Fagner apareceu aqui, aquela história, primeiro para gravar uma primeira música, depois virou um disco. Ele foi cantar, Felipe, eu tava assim, ó, minha mão. Tava o Renatinho ali,
Aí o Raimundo, vamos lá. Ele botou assim a partitura, botou o óculos dele ali, aí começou a cantar, né? Aí ele mandou uma que não dava pra entender direito o que tinha sido dito e não tava muito afinado. Felipe, eu fiquei assim, ó. Eu lembrei do Phil Ramone, eu apertei. Falei, Raimundo, será que a gente podia repetir esse tipo, morrendo de medo? Aí ele falou, que bom que você percebeu porque eu fiz de propósito, você estava prestando atenção. Olha. Aí eu falei, olha só, se você vai ali e fala, tá maravilhoso, acabou. Aquela relação de confiança não ia existir mais, né? E às vezes, né, Clemente, assim, eu também já... Eu fui trabalhar com cantores famosos na Itália, né? Trabalhei com talvez um dos maiores estrelas da música italiana, que é o Eros Ramazzotti, né? Você fez isso quando eu estava estudando com você. Pois é, que ele tinha gravado aquele dueto com a Tina Turner, que foi disco décuplo de platina. Uau! De diamante. Disco décuplo de diamante. Imagina o que é isso. Eu fui na Itália, no estúdio que ele tinha em casa, enfim, obviamente milionário, gravar em português, sei lá, 3 faixas, que a gravadora, tipo, sucesso no mundo inteiro vai ter que gravar em português, não sei o quê, que nunca dá muito certo, né? No Brasil as pessoas não aceitam muito essa coisa de sotaque, né? Sim. Na América Espanhola não tem problema nenhum. Assim, tipo, os italianos gravam espanhol sem problema nenhum. É de você começar a perceber, porque ali era um trabalho braçal, frase por frase, para acertar a pronúncia, de você perceber, assim, uma hora que ele encheu o saco, não vou mais fazer, não quero, né? Tipo, de você perceber que não é você, né? Que ele não tá, não é com você que ele está reclamando, é porque aquele trabalho ali é mesmo uma coisa, você tem que ir dosando, não, então tá bem, a gente amanhã retoma aqui, não, tá bom, isso aqui vai, passou, isso aqui passa, dá para entender, trocar, né? Tipo, ligar pro letrista e falar, cara, essa música tem 3 estrofes com rima em ão. Não dá, né? Como é que o italiano vai falar ão? Tem que mudar isso aí, cara. E os caras mudaram, porque não tinha condição, né? Condição. Então, o ão é muito difícil, né? Cara, não dá, né? Não, isso e o LH, né? Não tem jeito, né? Óleo. O olho, óleo. Não sai. Aquilo e aí não o sai. letrista vai e faz um ajuste para aquilo caber em português. Eu geralmente até faço uma sugestão, né? Olha, em vez de botar isso, bota aquilo, que vai dar mais certo. Que não dá para entender, né? Enfim. Querido. Nossa, a Empulheta acabou há muito tempo, hein? Muito obrigado, viu, Felipe? Adorei. Saudade de você. Pena Saudade. que a pandemia a gente não se vê há um tempão. É verdade. Mas vamos se ver mais. Agora, se Deus quiser, vai ficar todo mundo vacinado, vai ficar tudo melhor, né? Nós temos aquela noite histórica em Búzios com o Luiz, né? Aquele jogo, aquela noite está presente na minha mente para sempre. A gente se divertiu muito, né? Uma das noites mais divertidas da minha vida ali. Foi mesmo. Foi muito divertido, a gargalhada do início ao fim. Foi muito bom. Muita saudade do Luiz. Vou mandar uma mensagem para ele hoje. Manda. Gente, eu adorei o vídeo. A gente se vê já já. Beijo.